Olá, seja bem-vindo a mais uma webinar da SKA. Meu nome é Leonardo Rodrigues, eu trabalho com a parte de eletrônica, né, com a Altium Designer aqui na SKA. E junto conosco nessa webinar, né, para estar falando sobre colaboração entre equipes de projeto, está o Rafael. Olá, meu nome é Rafael, eu trabalho aqui na SKA, sou um dos colaboradores do time técnico ligado aos projetos elétricos, a nossa área ECAD, e hoje eu fui convidado pelo Leonardo para estar participando dessa webinar e exemplificar uma situação que é muito comum dentro da empresa, que é essa dificuldade entre a troca de informações de diversos setores, então essa colaboração entre os projetos. Certo. E a intenção desse webinar é mostrar para você, né, para mostrar para sua equipe como que é possível trabalhar de forma sincronizada, de forma conectada entre equipes diferentes, né, dentro do mesmo projeto. A gente sabe que existe, né, muita dificuldade para se trabalhar dentro de um projeto onde tem várias equipes, né, como por exemplo equipe eletrônica, equipe mecânica, elétrica. Tá? E esse tipo de dificuldade, né, muitas das vezes é por falta de conhecimento, né? Eu trabalho junto com o Rafael Tenório aqui no mesmo teto, né, aqui na SKA, e muitas das vezes a gente, mesmo trabalhando perto, né, eu não tenho muito conhecimento na parte da elétrica, então a gente acaba não conversando muito, né, não interagindo entre a parte eletrônica, né, e a parte elétrica. Acredito que vocês também que estão assistindo esse webinar enfrentam esse tipo de dificuldade, certo? E não só esse problema, né, por falta de conhecimento, mas também por falta de aplicações, né, aplicativos que ajudam a fazer essa colaboração entre áreas diferentes para o mesmo projeto, né? Então, nessa webinar, eu estarei mostrando, né, junto com o Rafael Tenório, como é que é possível fazer a conexão, a sincronização, né, e entre trabalhos de equipes diferentes, né, utilizando o Altium 365, que é uma aplicação na nuvem, que eu consigo enviar meu projeto para a nuvem e o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico consegue ter acesso a essas informações. Tá? Então, essa parte demonstrativa que a gente vai fazer, nós vamos começar um projeto, né, um produto a partir do Altium Designer. Vou utilizar o Altium 365 para colocar na nuvem, para disponibilizar para o meu time esse projeto. Aí o engenheiro mecânico, que no caso o Rafael vai fazer o papel também, vai pegar esse projeto, vai visualizar e depois enviar para a parte elétrica para fazer a parte de conexão dos fios, ok? Então, com essa colaboração, a gente vai poder desfrutar dessa troca de informações entre diversos softwares. Então, a partir do momento que você iniciou um projeto no Altium, você vai poder colaborar com o SolidWorks Electrical e estar finalizando o seu projeto, a sua montagem final dentro do SolidWorks. Perfeito? Então vamos para a parte demonstrativa do vídeo. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho o meu projeto, tá? Então, relembrando, o nosso projeto ele vai começar na parte eletrônica, dentro do Altium, onde eu vou colocar, vou definir o posicionamento de alguns conectores e fazer o roteamento deles, ok? Depois com o Altium 365 eu vou enviar para a nuvem, para a minha workspace, para todos os integrantes da minha equipe terem acesso e depois modificar, verificar colisões dentro do SolidWorks mecânico e depois trabalhar dentro do SolidWorks Electrical também, ok? Então eu tenho aqui os meus conectores, ó, tá? Eu já tenho algumas partes aqui que foram roteadas. Eu vou definir aqui o posicionamento desses componentes, ó, desses conectores, tá? Então eu tenho aqui o conector 3, por exemplo, ó. Então o conector 3 eu vou enviar lá em cima, ó, da placa, tá? Então vou posicionar esses componentes. Depois eu vou enviar, ó, vou colocar aqui também conector 5. Só deixa eu arrumar aqui as conexões, os designators. Ó, conector 2 aqui. Tá? Depois eu vou trabalhar com ele aqui. Vou levar também esse conector para cima, certo? E vou fazer aqui as conexões agora com o roteamento, ok? Só vou ativar aqui as linhas de conexão
né? Só para ficar um pouco mais fácil de a gente pegar a referência, né? Eu posso fazer aqui o roteamento manual desses pontos, tá? Então posso pegar aqui, tá? Não vou especificar nenhum tipo de regra, só vou fazer aqui a parte de roteamento só para exemplificar para vocês, ok? Então vou fazer o roteamento por aqui, né? Vou conectar essa linha por aqui, tá? Eu posso também utilizar o roteamento automático por pontos, né? Por conectores, tá? Então, ó, vou movimentar esse conector aqui, vou arrumar o designator, olha, ele tá dessa forma, ok? Ó, temos essa parte do roteamento, então eu posso, né, começar aqui com o roteamento no top, posso enviar para o bottom, né, ou para um layer mais abaixo, no caso, né, voltar para o top. Tá? Nesse caso aqui não estou seguindo nenhum tipo de regra, nenhum tipo enfim, de padrão, tá? Só para exemplificar mesmo que a gente está trabalhando aqui com as conexões, né? Vou fazer esse último aqui manual e depois eu posso fazer isso aqui de uma forma mais automática. Então eu fiz esses pontos e posso pedir para o Altium fazer o roteamento automático disso aqui. Então se acessar Route, eu tenho ferramenta de roteamento automático e eu posso rotear por componente, tá? Por componente, por área ou por um net específico, ok? Ou a placa toda, tá? Eu posso pedir para ele fazer a placa toda, ele vai dar algumas funções de regras para a gente configurar aqui o roteamento, ok? Eu vou deixar padrão isso aqui, tá? Vou pedir para ele rotear. Tá, ele vai fazer alguns roteamentos automáticos, é claro. Eu não indico fazer o roteamento automático da placa toda, até porque ele não vai, né, fazer do modo que a gente quer. Tá? Então ele vai fazer algumas coisas que não são interessantes. Mas para efeito dessa webinar, tá? Então a parte de roteamento não vai ser tão interessante assim. Né? Então, ó, por exemplo, esse ponto ele não roteou muito legal. Né? Vou apagar isso aqui só para... Né? Ó. Vou pegar essa linha aqui, ó. Beleza. Vou apagar ela aqui. Posso fazer manualmente, ó. Né? Legal. Agora que eu posicionei os componentes, se eu for visualizar no 3D isso aqui, né, ó, vou acessar aqui a vista 3D. Ele até está finalizando aqui, ó, os pontos, legal. Ó, o 3D, reparem que ele está dessa forma, distribuído os componentes. Tá? Então o mais importante aqui, né, primeiro de tudo, é especificar os componentes para enviar para a parte mecânica. Né? Daí o mecânico ele vai visualizar, ele vai aprovar esse posicionamento dos componentes. Ó. Tá? Então ele vai ver se vai estar legal ou não, se vai estar tendo colisão ou não com o case, com a caixinha ali do nosso produto, ok? Então dessa forma, beleza. Eu enviei, né? Vai estar aqui já. Agora eu vou, na verdade, né? Vou disponibilizar isso na minha Workspace pelo Altium 365. Antes de eu enviar isso aqui para o ambiente mecânico, deixa eu mostrar para vocês como que funciona então a parte do Altium 365. Eu vou acessar a minha Workspace, tá? Vou mostrar para vocês como que a gente pode visualizar as informações de projeto dentro da nossa Workspace pela web. Reparem que eu estou aqui pela web, tá? Só tirei minha câmera aqui por um momento, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem aqui as informações. Reparem no seguinte, aqui eu tenho minha Workspace, tá? Então é minha interface, como eu disse, isso aqui é na nuvem, né? Eu tenho a aba de projetos aqui na esquerda, certo? E dentro dessa aba de projetos, eu tenho aqui todas as minhas informações de projetos que eu disponibilizei para o meu time na nuvem. Olha que legal. Então, todos do meu time têm acesso a esses projetos.
tá? Eu consigo visualizar na web, eu consigo navegar aqui dentro do projeto. Então vamos supor, vou pegar um projeto, pode ser esse Game FMU, só de exemplo. Se eu clicar 2 vezes em cima dele, eu vou trazer aqui a visualização praticamente como se fosse o Altium, né? Eu consigo visualizar aqui dentro, então, do lado esquerdo, ó, né? Reparem, novamente, eu estou na web e eu consigo visualizar aqui, ó, a árvore de projetos, ó, deste PCB. Então eu tenho a folha esquemática. Olha que legal. Eu consigo visualizar aqui o circuito esquemático, consigo visualizar também aqui as propriedades de cada componente, né, os parâmetros, se existir, né, informações deles aqui em cima. E o mais interessante é que eu consigo visualizar também aqui dentro a parte do ambiente PCB, a parte do ambiente 2D e também do ambiente 3D. Então reparem que eu consigo navegar aqui, ó, como se fosse o Altium Designer mesmo, ó. Então eu tenho a parte do ambiente 2D aqui, consigo visualizar a parte dos layers, tá? Que é muito importante. Eu tenho aqui a parte 3D. Então se eu clicar aqui, eu consigo navegar, ó, como se fosse o 3D nativo do Altium, né, dentro do software. Eu consigo navegar aqui, consigo visualizar, ó, consigo aplicar o zoom in, zoom out. Eu consigo trabalhar de uma forma mais eficaz na web, né? Imagine que você esteja viajando, você quer se inteirar, quer navegar no projeto, porém não está na frente do seu computador, não está com o notebook, mas você está lá com o seu smartphone ou tablet e você consegue trazer essas informações para sua tela, né? Através da web você consegue navegar, ficar por dentro de como o seu projeto, né, o projeto da sua equipe está ficando. Tá? Então, ó, você consegue navegar por aqui, consegue visualizar como que está o PCB, o esquemático e também a lista de materiais. Olha que legal. Então, eu tenho acesso aqui a toda a lista de materiais, né, deste projeto específico. Então, se eu clicar em algum componente aqui, por exemplo, eu vou abrir as informações dele lá no site da Octopart, trazendo informações de fornecedores, de preço, né, preço unitário, estoque, quando que foi atualizado esses dados e todas as outras informações, ó, certo? Então eu tenho essas informações de dados dentro do meu ambiente da Workspace 365. Tá, eu vou voltar aqui só para vocês visualizarem também, né? Eu tenho aqui as minhas bibliotecas instaladas, eu tenho aqui o meu time, tá? Então eu vou disponibilizar esse projeto que a gente está trabalhando nessa webinar para um usuário mecânico. Tá? Então, o usuário mecânico eu posso criar aqui dentro da minha Workspace. Então, aqui está meu time, olha que legal. Então, todos esses usuários aqui fazem parte da minha equipe e têm acesso a todas as informações, né? Todos esses projetos que eu mostrei para vocês. Então, nesse caso, né, como eu já estou trabalhando junto com o Rafael Tenório nessa webinar, eu criei um contato chamado Rafael, né, Ruiz, que é o Rafael Tenório, e coloquei o e-mail dele. Ó. Então eu incluí esse usuário à minha Workspace. Então eu posso fazer o seguinte, né, caso eu não tenha, vou supor, eu tenho um membro da minha equipe que trabalha com a mecânica e eu quero que ele acesse as informações de projeto. Eu vou enviar um convite para ele, ó. Então, vou enviar um convite, coloco o e-mail do usuário aqui, né? Mesmo que ele pertença ou não à minha empresa, eu posso convidar para ele participar da minha Workspace, do meu time do Altium 365 e ter acesso a tudo que contempla o Altium Designer, né, o 365. Então, aqui eu consigo colocar o e-mail do usuário e convidá-lo. Vai chegar um e-mail na caixa, né, de e-mail dele, lá no endereço dele, convidando ele a participar desse grupo. Ok? Então, nesse caso, eu convidei aqui o Rafael Tenório. Ele aceitou. Tá? Então, se acessar a aba de mim aqui, eu tenho a opção de usuários. Olha que legal. E posso convidar também usuários por aqui. Reparem que aqui ó, está o Rafael e ele está como administrador. Quando um usuário está como administrador, quer dizer que ele tem acesso a tudo
o que o Auth 365 tem disponível. Então, como administrador, ele pode acessar aqui todos os meus projetos. Ele pode visualizar, ele pode editar, ele pode fazer qualquer tipo de edição aqui dentro. Ele tem esse privilégio de fazer praticamente tudo dentro da minha Workspace como administrador, certo? Então aqui dentro, eu posso definir, se eu for um usuário administrador, eu posso definir o seguinte, esse aqui é o projeto que a gente está trabalhando, eu posso falar para ele o seguinte, vou compartilhar com qual pessoa esse projeto, eu posso clicar em Share e posso fazer o seguinte, estou compartilhando esse projeto com o grupo administrador e com o proprietário, que sou eu no caso, Então, quem estiver com o administrador pode editar, pode visualizar o projeto. Eu posso pegar alguém da minha equipe e fazer o seguinte, posso adicionar aqui e falar para ela, falar para o Auth, no caso, que essa pessoa que eu for adicionar, ele só pode visualizar o projeto, ele não pode editar. Então é bem interessante, é bem versátil essa parte. Às vezes a gente pode colocar uma pessoa só para editar ou só para visualizar o projeto. Então eu tenho esse tipo de controle também dentro do Auth 365. Ok? Eu posso falar que todos do time, todos que tiverem na minha Workspace, podem visualizar isso aqui. Então posso marcar essa opção e clicar em Share. Aí todo mundo pode visualizar. Tá? Não vai ser restrito aí a algumas pessoas apenas, certo? Então eu criei esse usuário para fazer o seguinte, Eu criei o usuário do Rafael para ele conseguir acessar esse projeto a partir do SolidWorks Mecânico. Então, o que ele vai fazer dentro do SolidWorks Mecânico, dentro da máquina dele? Ele vai instalar gratuitamente uma extensão chamada CoDesigner. Então, se eu acessar o site da Auth, ele vai fazer o seguinte, Ele vai digitar aqui auth.com, E dentro do site, eu mesmo posso passar um executável para ele, ou ele pode criar uma conta na Auth e baixar isso aqui, Então ele vai acessar produtos, download, e lá embaixo vai ter a opção MCAD CoDesigner. Esse plugin aqui vai ser instalado na máquina do usuário mecânico, para ele conseguir acessar a Workspace e a partir disso ele conseguir pegar o nosso projeto que o engenheiro eletrônico disponibilizou, tá? Para a equipe. Então, lembrando também que aqui nós temos esse plugin, ele vai funcionar junto com o Auth 365 para o Inventor, o SolidWorks e para o Creo, ok? Nesse caso, como a SK é a revendedora da SolidWorks, nós vamos utilizar aqui o plugin para o SolidWorks. Então, o usuário mecânico vai baixar isso aqui, vai escolher a versão e vai instalar o executável na máquina do usuário mecânico, tá? Do Auth, o usuário Auth não precisa porque ele já vem instalado, de fábrica já essa extensão dentro do Auth, tá? Então já está disponível para vocês utilizarem e fazer essa colaboração que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, certo? Então a partir do login que eu criei aqui na seção de times do meu Auth 365, Então, por exemplo, eu criei o Rafael aqui e com esse login que eu deixei para ele, que eu criei, eu vou, ele vai no caso dentro do SolidWorks logar naquela extensão CoDesigner com o login, com o nome dele, ou e-mail e a senha que foi criada aqui dentro, tá? Daí ele vai conseguir acessar com esses dados dentro do SolidWorks e, enfim, depois pegar ali as informações da placa, ok? E a partir disso, vamos supor, eu vou acessar aqui a aba de projeto, eu tenho as informações aqui de projeto, eu tenho algumas informações aqui também, eu consigo ver por aqui quem é que está trabalhando em cima dele, com quem foi compartilhado esse projeto, tá? Eu tenho todo esse controle também, E posso compartilhar o projeto, se eu clicar em Share aqui, eu posso compartilhar esse projeto com uma outra pessoa que está fora da Workspace.
Então, eu posso mandar para uma pessoa que está trabalhando, né, fora do nosso time e convidá-lo a trabalhar em cima desse projeto também. Ok? Então, só um overview, tá, de como que funciona ali o Altium 365. A gente já teve webinars mais focado para o Altium 365, só para vocês né, terem uma ideia, né, que eu estou falando aqui, mas a gente já teve um material, já tivemos apresentações do Altium 365 mais detalhado, tá? Com mais informações. Só para vocês terem uma ideia mesmo de como funciona. Agora, vamos voltar para o Altium e vamos verificar como que é possível a gente fazer essa colaboração com o SolidWorks. Certo? Então, para fazer isso, eu tenho uma aplicação lá em Panels, MCAD Codesigner. MCAD Codesigner, essa é uma extensão que já vem instalada com o Altium. Ela tem a função de enviar essa placa aqui para a nuvem, para a nossa workspace, para o Altium 365. Eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, verificar board e componentes, né? Ou posso pôr qualquer outro tipo de informação aqui. Eu vou postar. A partir disso, o Altium ele vai pegar essa placa, ele vai transformar em Parasolid e enviar essa placa, né, que está no formato Parasolid agora, para a nuvem. A partir disso, qualquer, né, usuário mecânico dentro do SolidWorks ele pode pegar essas informações depois a partir de uma extensão chamada MCAD que vai ser instalado dentro do SolidWorks. Ok? Então essa aplicação você pode baixar gratuitamente dentro do site da Altium. Ok? Então a partir desse ponto aí já vai ser para a parte de mecânica e elétrica com o Rafael Tenório. Então, agora que o Leonardo já finalizou a parte do projeto da PCB, eu vou utilizar um dos aplicativos que tem dentro do SolidWorks para poder pegar e baixar essa montagem que já foi disponibilizada pelo Leonardo. Eu vou representar essa montagem dentro do SolidWorks Electrical para eu ter essa informação dentro do software SolidWorks Electrical e depois a gente vai unir todas essas informações dentro do SolidWorks. Então, com o SolidWorks aberto, nós temos o suplemento, que é o Altium CO Designer. A gente vai utilizar esse suplemento para poder encontrar o arquivo e fazer o download. Então, eu vou logar aqui. Eu escolho o arquivo que eu quero baixar, então o arquivo que foi disponibilizado. Seleciono, clico em abrir. Encontro o arquivo, o local que eu quero salvar esse arquivo. E posso guardar. Então vai ser feito o download desse arquivo de montagem que já veio direto do ambiente Altium. Então a placa disponibilizada, a gente já tem essa montagem pronta com todos os componentes. Agora eu vou fechar esse arquivo de montagem e eu vou representar isso dentro de um projeto elétrico, que é dentro do SolidWorks Elétrico. Esse projeto que foi disponibilizado, ele já tem um ambiente pronto, onde foi representado aqui uma CPU, né, um ambiente externo dentro desse unifilar, onde os conectores serão utilizados para conectar entre um componente e outro. No caso, a CPU, onde nós vamos disponibilizar a nossa placa. Temos a representação da nossa placa, que é com o intuito de alimentar essa informação dentro do nosso relatório do SolidWorks Electrical. E também tem uma folha onde foi representado as conexões dos conectores
que serão plugados ali na placa. Então, foram utilizadas as ferramentas e as conexões entre ambos, aí, utilizando os cabos, né, com todas as informações que serão também utilizadas na hora do roteamento. E nós temos os ambientes que serão utilizados para montagem. Bom, então com o SolidWorks, nós temos a ferramenta SolidWorks Electrical, onde eu vou ter acesso ao nosso gerenciador de projetos. Eu vou abrir o projeto que está aberto também, a gente observa, lá na área elétrica. Então eu tenho acesso a esses documentos, eu consigo visualizar esses documentos e eu começo a trabalhar nos meus ambientes de montagens. Então eles estão separados, eu tenho um ambiente separado que vai ser a CPU, onde eu vou inserir a minha placa elétrica. Então vou fazer todo o trabalho aqui nesse ambiente de montagem. Então eu já tenho uma placa previamente inserida, onde já foram até inseridas algumas funcionalidades para ela e os demais componentes que eu vou estar utilizando para dar continuidade aqui nos roteamentos. Então vou estar inserindo a placa, vou representar aquela placa que eu fiz o download, que veio do Altium. Tá? Vou estar inserindo ela nesse ambiente também. Então vai ser a placa PCB. Eu vou inserir a partir do arquivo que eu fiz o download, que foi baixado. Então clique em abrir, a gente vai fazer a inserção dessa montagem. Bom, então inserido ela no ambiente, eu vou apenas agora utilizar as ferramentas de posicionamento. Vou posicionar ela na face superior do nosso CPU. Bom, posicionado, representado, então é exibido ali que foi representado esse componente dentro do ambiente 3D. E agora a gente pode também fazer a inserção de outros componentes, então os conectores que serão utilizados para fazer o roteamento. No caso, esses conectores, eles foram disponibilizados já pelo Altium, a gente vai inserir e eles possuem a funcionalidade de fazer o roteamento. Então existe a funcionalidade ponto de rota que vai ser utilizado. Então eu vou trazer a representação desses conectores, são os mesmos componentes lá do SolidWorks Electrical. Vou inserir a partir do arquivo. Encontro o meu conector. Faço o posicionamento dele, né? Então existem funcionalidades aí de pré-posicionamentos já disponibilizados para esse componente. E agora ele me disponibiliza a possibilidade de fazer um roteamento, né? Tendo a funcionalidade de ponto de rota. Faço o mesmo procedimento com o outro conector. Então, inserido e posicionado também, conforme eu necessito. Então, beleza. A partir desse momento, já foram inseridos os componentes que eu precisava para fazer o roteamento. E o roteamento, ele vai depender de outras funcionalidades dentro desse ambiente de montagem. Por exemplo, uma das funcionalidades é o caminho de rota. Então, o caminho de rota ele é um esboço, onde a gente pode ver aqui uma pré-visualização, que essas são as possibilidades de rota quando a ferramenta
for executada. Então, essas são as possibilidades que o fio vai poder passar, né? No caso, o cabo que a gente vai estar roteando. Então, a ferramenta de rotear cabos, que foi a ferramenta utilizada lá no SolidWorks Electrical, a gente vai configurar ela aqui. Então, existem vários métodos de roteamento, de exibição dessa informação, né, de regras. Primeiramente, eu vou rotear esse conector, para a gente ver a primeira rota como é feita. Então, o roteamento dos cabos. Executado o roteamento, então a gente observa que o que aconteceu foi criado uma via de cabo do seu componente de origem até o componente de destino, utilizando aquela opção de caminho de roteamento. Então, o caminho mais curto, né, ou o único caminho que tinha. A gente vai utilizar novamente a ferramenta para fazer o roteamento dos demais componentes. Então, eu vou rotear mais esses 3 conectores. E é o mesmo procedimento. Ele vai criar um cabo do componente de origem ou de destino, utilizando as opções de caminho de roteamento disponíveis. Então, feito o roteamento de ambos os cabos, alimentado já com as informações de comprimento e tudo mais. Eu vou salvar esse projeto para garantir essa montagem. Como eu comentei, esse é um ambiente de montagem apenas do CPU. A gente vai para o ambiente completo, que é onde essa estrutura já está inserida no meu ambiente completo. Então, no momento que eu abro o meu ambiente completo, ele já atualiza com as informações que eu fiz naquela submontagem, né? Então, essa é a montagem de nível principal e a parte de CPU era apenas uma submontagem. Então, observa que já aparece o roteamento que a gente fez ali anteriormente, né? A gente estava sendo executado. Tá? E nesse ambiente, para finalizar essa montagem principal, existem mais alguns roteamentos que a gente vai estar fazendo, exemplificando, que no caso é dos conectores aqui, então do nosso DB. Vou fazer o roteamento desse componente, que ele vai sair do CPU até o meu monitor. Então, a mesma funcionalidade, só que em ambientes diferentes, uma submontagem e uma montagem de nível principal. Feito o roteamento, a mesma coisa, foi utilizado também o caminho de rota, né? Existe uma rota do componente de origem até o componente de destino. As propriedades das vias, elas estavam definidas lá no esquemático, então no SolidWorks Electrical, e o roteamento foi executado conforme o caminho que foi disponibilizado. Tá? Então a gente conclui dessa forma, unindo todas as informações que a gente pegou do software Altium, do software SolidWorks Electrical e finalizou dentro do SolidWorks. A gente trouxe essa representação desse produto. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês para um próximo vídeo. Bom, então é dessa forma que a gente finaliza o nosso projeto. Tá? Se você se interessou, gostou dos nossos produtos, né? Se interessou pelo Altium ou SolidWorks mecânico, elétrico, fique à vontade em entrar em contato com a nossa parte comercial por esse telefone que está na tela e também pelo link do suporte, caso já seja cliente ativo, tenha mais algumas dúvidas para tirar com a gente, pode acessar nosso, por e-mail, suporte@sk.com.br. Forte abraço e até a próxima.